Não, calma aí, gente, calma aí. A gente vai falar de música não, é porque o ritmo lembra de uma região pulsante, alegre, que de certa forma contagia com sua alegria. É dela mesmo que a gente vai falar hoje. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre América Latina, essa região que fica aqui nas Américas. Mas antes, bora entender um pouquinho como funciona essa regionalização aqui no continente americano. Se a gente pegar geograficamente, o continente americano ele é uma única extensão de terra, de tanto de norte a sul, inclusive a maior extensão de terra, né, norte a sul, que existem aí dentre todos os continentes. Só que a gente acaba dividindo esse continente em 2 ou 3 regiões. Então, se a gente seguir, por exemplo, critérios da ONU, o continente vai se dividir em América do Norte, e essa América do Norte, inclusive, vai abranger ali a América Central, junto com os países ali no Caribe, no Mar do Caribe, e América do Sul. Uma outra divisão também, né, divide ali em 3 regiões. Então, América do Norte. E aí, a América do Norte então pegaria, por exemplo, países como Canadá, Estados Unidos e México. A América Central, que pega ali o Istmo e as ilhas ali no Caribe. E a América do Sul, né, fazendo parte, por exemplo, aqui o Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai, tá, e por aí vai. Então a gente tem essa divisão, tá? Por que se divide o continente, então, americano em 2 ou 3 regiões, sendo que ele é uma única extensão de terra? Por conta do istmo, que é uma parte estreita ali de terra, né, cercada de água pelos 2 lados, que liga a América do Sul com a América do Norte, tá? Então, ali no istmo a gente tem, por exemplo, países como Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Belize, tá, que vão fazer essa ligação ali da Colômbia, né, que está aqui na América do Sul, com o México, que está lá na América do Norte. Mas aí bora entender então por que dessa divisão de América Latina, né? O que quer dizer essa América Latina? Em contraposição, a gente tem a América Anglo-Saxônica, né, que são os países ali que têm línguas de origem germânica, que é o caso, por exemplo, do Canadá. Embora o Canadá também fale francês, né, que é uma língua derivada que é uma língua românica ali, derivada do latim, mas a gente tem o Canadá, com língua predominante do inglês, e os Estados Unidos também, né? E aí, do México para baixo, com exceção de alguns países, como Jamaica, Belize, Guiana, Suriname, e algumas ilhas ali que são territórios, né? Foram territórios da Holanda, por exemplo, a gente tem essa parte que a gente chama de América Latina. E aí esse termo, América Latina, por conta das línguas românicas, né, línguas ali derivadas do latim, como o português, como o espanhol e como o francês também, que são línguas predominantes nessa região, principalmente o espanhol, né, e em seguida a gente tem o português aqui no Brasil, mas são mais de 200 milhões de falantes, então é um número expressivo. Quando a gente fala de América Latina, então a gente está falando do México para baixo, né, com exceção desses países ali que eu citei, né, que falam línguas germânicas, que falam, no caso, o inglês. E aí, essa região tem uma série de características históricas e sociais muito em comum, né? Políticas, históricas, sociais, muito em comum. A começar pela colonização, né? O tipo de colonização foi a colonização de exploração, diferente, por exemplo, do tipo de colonização nos Estados Unidos, que foi uma colonização de povoamento. Qual que é a diferença de uma e de outra? Na colonização de exploração, como o nome diz, você vai para explorar os recursos daquela região. Assim como foi explorado, né? O ouro aqui no Brasil, como explorou-se o recurso da terra, né? Plantando ali desde a cana-de-açúcar, café, e entre outros gêneros. Mesma coisa também quando a gente pega na América Espanhola, a exploração tanto de ouro como também da prata, que era muito abundante em alguns países ali da América Espanhola. Então a colonização de exploração tem esse intuito de ir e explorar o local. Sabe, tipo um gafanhoto?
né? Já que a gente está falando aí das pragas, né? As nuvens de lã gafanhoto, imagina que eles vão lá, é algo parecido, tá? Já a colônia de povoamento, como o nome diz, as pessoas vão para povoar aquele lugar. Então a diferença já começa aí, né? Você, entre aspas, teoricamente, não quer o lugar que você vai povoar seja, entre aspas, também é destruído, né? Então tem essas diferenças, tá? Aí do tipo de colonização. Mas não para aí só no tipo de colonização que foi exploração, né? Nós fomos também colonizados por países europeus, seja Espanha, seja Portugal, seja Inglaterra. Então também tem essas características aí em comum, né? Somos aí aproximadamente 530 milhões de habitantes nessa região, tá? São cerca de 20 países. Então, a gente tem aí como exemplos de países, né, que fazem parte da América Latina. México, o próprio Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, tá? Como alguns países aí que fazem parte dessa região denominada América Latina. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem uma visão da América. Então isso aqui tudo, com todas essas terras emersas aqui, compreende o que a gente chama de América. Então a gente pode colocar que é uma única extensão de terra, só que ela é dividida em dois, né, como eu falei, ou três partes. Então, considerando, por exemplo, a divisão de três grandes regiões, a gente teria aqui a América do Norte. Então nós temos Canadá, Estados Unidos e México. Aqui no centro nós temos esse istmo, que é essa faixa estreita de terra que faz a ligação da América do Norte com a América do Sul. E aí compreende países como Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize. Fazendo a junção aqui, né, com o estado do México e aí com a América do Norte. Os países insulares aqui, né, formados por ilhas, aqui no Mar do Caribe, como Cuba, Haiti, República Dominicana. E, por fim, a América do Sul, com países como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Brasil, Paraguai, Chile, Argentina e Uruguai.